O conselheiro Luciano agora vai relatar os processos, recurso e consideração da Prefeitura de Belém, Fundeb, FMS, FMAS, Câmara Municipal de Belém. Senhor presidente, eu não sei se o Marco Patrício está aqui, ele é que é o... Ah, tá. Vamos lá, né? Pega agora miado do Daniel. Meia hora. Processo, senhor presidente, eu vou relatar todos os processos ao mesmo tempo, porque elencando as falhas de cada um, para, como diz assim o conselheiro Sabino, agir de uma maneira extra sucinta e analisando o conjunto. Então, o primeiro processo é contas de gestão da Prefeitura. O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e não provimento. As falhas principais. Doutor Marcos, eu gostaria que o senhor prestasse atenção. Quantos anos vai durar? Um dia vai acabar. Eu gostaria que o senhor prestasse atenção, porque eu estou relatando e eu vou elencar as falhas. E eu tenho medo de depois o senhor não ter escutado, não saber nem se manifestar. Daí eu pediria que desligasse o celular, entendeu? E na condição de defensor se colocasse atento ao relato para... Eu também queria ouvir, Luciano. Fala no alto, fala no microfone. Não, é porque nós estávamos aqui, como ele é o advogado, ele estava atendendo o celular e eu pedi que para que ficasse atento ao relato, exatamente, porque eu agora vou elencar as falhas. Eu disse que tinha que botar uma placa bem aqui, é proibido falar no celular, mas não bota a placa. Eu só fiz atender uma ligação. Então as falhas. Ah, é contigo? É. Não, eu retiro o que eu disse. Então as falhas que fundamentaram o julgamento de irregularidade, bom, eu vou repetir aqui. As contas de gestão, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e pelo não provimento. Bom, as falhas que ensejaram essa manifestação foram a ausência e intempestividade no envio de peças componentes da prestação de conta, fragmentação de despesa com aluguel de veículos sem envio do processo licitatório, irregularidade do pagamento de encargos previdenciários, pagamento pela conta caixa em valor superior ao previsto na resolução 1084/08, ausência de retenção e recolhimento de INSS do pagamento de subsídios, ausência de INSS do pagamento de servidores de recolhimento de valores retidos, contratação de servidores sem concurso público, classificação de despesa como empreendedor em elementos diferentes, improbidade detectada no balanço financeiro. Essas são as irregularidades nas contas de gestão. No Fundeb, o Ministério Público também se manifestou pelo não conhecimento e pelo não provimento, e as falhas elencadas foram intempestividade no envio de peças componentes da prestação de conta, despesas com aluguel de veículos sem envio de processo licitatório, irregularidade do pagamento de encargo previdenciário, ausência de retenção de INSS, pagamento de servidores com retenção de ISS, contratação de servidores sem concurso público. Aliás, ausência sem retenção, né? Não é com retenção, não. Essas foram as falhas do Fundeb. FMS, da mesma maneira o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento, pelo não provimento, e as falhas foram ausência e intempestividade do envio de peças, componentes, despesa de aluguel de veículos sem envio de processo licitatório, pagamento do conta caixa de valor superior previsto na resolução, ausência de retenção de INSS, pagamento de serviço médico e exame clínico sem discriminação, contratação de serviços sem concurso público. Do mesmo modo, na prestação do FMAS, o Ministério Público também se manifestou pelo conhecimento e pelo não provimento, e as falhas elencadas foram
Ausência e intempestividade de envio de peças, componente de prestação de conta, despesa com aluguel de veículos, seu envio de processo licitatório, ausência de retenção de INSS. Por último, a Câmara Municipal também o Ministério Público se manifestou. Bom, o procurador aqui que se manifestou reiteradamente foi a doutora Raíssa Maria Rezende de Deus Barbosa. Está manifestado pelo não conhecimento, pelo não provimento. Então, as principais falhas, a ausência e intempestividade no envio de peças componentes, fragmentação de despesas, irregularidade do pagamento de encargo previdenciário, ausência de retenção de recolhimento de INSS, despesas com folha de pagamento superior ao limite constitucional, gasto com subsídio vereador superior ao limite constitucional. Como os senhores podem ver, em todas elas existem ausência e intempestividade de peças, fragmentação de despesas, irregularidade de pagamento de encargo previdenciário, ausência de retenção de recolhimento do INSS. Todas elas têm as mesmas falhas e, evidentemente, algumas variam para mais, como no caso aqui da Prefeitura, que além dessas irregularidades, ainda tem ausência de contratação de servidores sem concurso público, classificação de despesas com membro credor e elemento diferente, impropriedade detectada do balanço financeiro. Então, esse, em suma, em resumo, senhor presidente, são as falhas elencadas aqui na prestação de contas da Prefeitura de Belém, nas contas de gestão, bem como no Fundeb, FMS, FMAS e Câmara Municipal. Solicito que o senhor presidente coloque o processo em discussão. Está em discussão o processo. Do advogado do gestor, com a palavra. Eu quero expressamente pedir desculpas. O senhor podia falar mais alto, porque o senhor está querendo o quê mesmo? Eu peço desculpa ao conselheiro relator. Porque eu recebi um telefonema a respeito da campanha eleitoral que eu estou engajado de Teresina, me convocando para participar de uma reunião hoje à noite. E a ligação era de um companheiro seu de viagem, que costuma viajar muito com você aí pelo mundo afora, e também de companheiro sim de testa alongada também. De quê, pai? Pois não leve Prestobarba para essa reunião. Tá certo. E, efetivamente, eu quero lhe pedir desculpas, você sabe a atenção que eu tenho a esse plenário e a Vossa Excelência. Nós estamos diante das contas, senhor presidente, senhores conselheiros, demais presidentes, colegas advogados, serventuários, estamos diante das contas de Belém. E analisarmos essas contas à luz apenas da fria realidade dos autos, é necessário que se veja essas questões de uma forma mais ampla. Porque Belém é um município com singularidades. É um dos municípios mais pobres do Piauí, que veio de uma gestão desastrosa, do ex-gestor que conseguiu rejeitar todas as suas contas e deixar o município em situação muito difícil. Do ex-gestor foram todas rejeitadas. Foi o Jordano? Foi o Jordano. E o gestor, apesar de nós verificarmos as falhas desse processo, ele entregou as prestações de contas em dia, ele atingiu todos os índices constitucionais, ele fala assim, a questão de licitações, os valores que ultrapassaram, e a questão teve também de medicamentos que ele adquiriu fora da empresa que obteve êxito na licitação. Então, os valores não são tão significativos. E eu diria que a falha mais grave, e foi com relação à Previdência,
que ele já regularizou plenamente, comprova aí, que regularizou, que já está em dias com a Previdência, está completamente em dias. E foram falhas, se nós notarmos, declaração do prefeito da publicação no mural da Prefeitura do demonstrativo de receitas, declaração sobre a publicação no mural do falhas relativas à natureza contábil, ao fechamento do relatório anual, quer dizer, falhas mais contábeis. A falha realmente mais grave, mais significativa, foi previdenciária. Ela, de fato, ela ocorreu. Mas esse gestor, ele representou uma evolução muito grande no município. Ele não teve, essa foi a primeira conta dele rejeitada, né, na administração, essa que nós estamos recorrendo. E se nós formos além, nós vamos ver que as falhas são pontuais, são administrativas, não são de grande gravidade. Eu queria pedir licença ao conselheiro relator para fazer uma pequena leitura do texto do livro da Lia Pantoja Milhomes, O Direito do Futuro, a Teoria da Restituição, que eu tive a honra de participar do lançamento no Rio +20, em que ela diz assim, com relação a Khalil Gibran, ela menciona: mas para quem a vida é uma rocha e a lei é um cinzel com a qual vão escová-los a sua própria semelhança. E mais adiante ela cita uma expressão do Corpus Juris Civilis, do direito romano, obrigatio es iuris vinculo co necessaria distringes aliquis solvendos rei secundum nostros civiatis jura. Obrigação é um vínculo jurídico em virtude da qual nos vemos forçados a realizar uma determinada prestação segundo o ordenamento jurídico ao qual pertencemos. O conceito de obrigação no direito romano do Corpus Juris Civilis, e que é o fundamento da nossa ordem jurídica. E nós vimos que essa obrigação ela tem que ser cumprida. Ela é necessário que seja cumprida. O gestor cumpriu. E o resultado, a média, o total da obra, nunca esquecendo o conselheiro Sabino, o total da obra não é tão ruim. Não é tão ruim. As falhas foram sanadas e as falhas são pontuais. Eu queria chamar a atenção ao relator que ele mencionou as falhas com muita propriedade, foi muito oportuno, falou em intempestividade de entrega de peças, despesas com aluguel de veículos, pagamentos da conta caixa em valor superior ao previsto, muito pequeno, lá não existe banco. Mas a falha mais grave realmente foi a ausência de retenção do INSS, coisa que foi razoavelmente sanada com a confissão de dívida. Os valores não são tão significativos, os valores gerados em razão desse atraso, e o município se encontra em dias com a Previdência. E diante eu volto a lembrar, do cumprimento de todas as exigências constitucionais, de não ter tido atraso de balanceio, de ter um histórico de gestão municipal desastroso no município e ter havido toda essa evolução, é por isso que eu reitero, senhor conselheiro relator, senhores conselheiros membros dessa corte, pela aprovação das contas de Belém. Porque eu acho que a evolução, a melhora, o aperfeiçoamento dentro da função cognitiva dessa corte, que é uma função importantíssima de admirar e incentivar a evolução, merece o acolhimento do presente recurso. E é por isso que nós reiteramos todos os pedidos iniciais para que sejam acolhidos os recursos de reconsideração e aprovadas as contas relativas à conta de gestão e dos fundos do município de Belém.
É a defesa do senhor 2009, presidente, senhor né? relator. 2009. Continua em discussão. Em votação. Presidente, Já votando. efetivamente eu acho que essas contas aqui de Belém, eu queria que onde se detectou efetivamente tem muitas irregularidades, são lugar comum a todas elas. Mas onde a gente detectou maior número de irregularidades, sem entretanto se poder afirmar que houve malversação, foi nas contas de gestão da prefeitura. Uma das contas do Fundeb, as contas do FMAS, a conta do FMS, as contas do FMAS e as contas da Câmara, elas efetivamente, usando-se aqui a razoabilidade e a ponderação feitas em outros julgados desta Corte, eu não vejo como não acompanhar ponderações aí do Dr. Marco Patrício em relação ao pedido que foi o pedido de reconsideração. Daí porque eu votaria pela aprovação, pelo conhecimento e provimento do conta de gestão, manteria a multa de 1.500 e os demais eu também votaria pela conta, pelo conhecimento e provimento dos fundos também da Câmara, com exceção do todos com multa de 500 UFR, com exceção do FMAS, que eu reduziria a multa para 300 UFR. Seria o meu voto. Todo prefeito, gestão 1.500, todos os fundos e Câmara 500 e o FMS, não FMAS, 300 UFR. Esse é o meu voto. Conselheiro Jailson, como vota? Senhor presidente, eu peço vênia ao eminente relator para divergir e acompanhar o parecer ministerial. Queria apenas fazer um registro que nós, aliás, até acompanhando uma advertência sempre feita pelo conselheiro Anfris, a gente vê quase todos os dias aqui, já vai fazer 20 anos, né, conselheiro Anfris, isso, o gestor dizendo, olha, eu encontrei o caos. E agora em janeiro nós vamos encontrar de novo. Eu encontrei o caos. Não tem um município que o gestor não encontre tudo sucateado, tudo acabado. O que significa dizer que o gestor joga na cara do tribunal. Isso é culpa do tribunal também. Isso aí diz assim. FMAS é a multa por quanto? 300, não foi não? Deixa eu ver. Continua 300. Então, se as contas, se o ex-gestor foi ruim, esse aqui também. As contas estão ruins também. Então eu divido. Se as coisas estão ruins hoje, eu não sou o culpado é o ex. Isso. Então as falhas não foram, no meu modo de entender, justificadas, esclarecidas suficientemente. Eu acompanho, portanto, o parecer ministerial, mantendo, portanto, a decisão recursada. Conselheira Lília, como vota? Acompanho o relator. Conselheiro Olavo, como O vota? relator. Conselheiro Abelardo, como vota? O relator. Conselheiro Anfrísio, como vota? Então, por 5 votos a 1, por maioria de votos, então, vencedor o voto do conselheiro relator.